Então quer dizer que a sua mão esquerda não está te obedecendo? Então na última aula que eu postei aqui, eu perguntei para vocês qual eram as dificuldades que vocês tinham, né? Até para focalizar melhor o que eu ia ensinar aqui nos vídeos. Muita gente comentou diversas dificuldades com a mão esquerda, seja na parte da leitura da clave de Fá, seja então em conseguir fazer a independência dessa mão mesmo. Antes de mais nada, fica calma, fica tranquilo, até porque nós vivemos num mundo que é orientado para a gente ser destro, né? Se você olhar, o nosso mouse fica na direita, até mesmo a tesoura que a gente usa é uma ferramenta pensada para ser usada na mão direita. Ou ainda, mesmo que você seja canhoto, você vai saber que na sua mão direita você também não tem facilidade para fazer as coisas. Então nós não somos projetados para ter essa dupla lateralidade. Lógico, tem umas pessoas aí no mundo que falam que são ambidestras, né? Mas todo mundo tem uma preferência realmente. Ninguém pega uma mão assim, começa a escrever na mão direita, depois começa a escrever na mão esquerda no meio do texto. Pode ser que você consiga, mas você tem uma preferência. E essa preferência faz com que a gente desenvolva habilidades maiores naquela mão que a gente tem preferência, ou seja, do lado que a gente tem preferência. Então é óbvio que quando a gente for tocar, vamos ter essa dificuldade mesmo. Então nesse vídeo eu vou falar sobre duas coisas. Primeiro, uma coisa mais introdutória. Se você tem dificuldade com a sua mão esquerda, o que eu dou de dicas para você desenvolver aí na sua casa para você ter essa independência na sua mão esquerda, conseguir fazer as coisas com ela sem ter dificuldade. E depois, lá para o meio, para o final do vídeo, vou falar sobre o que eu faço com a minha mão esquerda nas músicas que não tem acompanhamento de clave de Fá. Primeiramente, antes de você desenvolver a sua habilidade com a mão esquerda, você precisa ter minimamente uma leitura um pouco melhorada na clave de Fá. Em partituras como essa, onde nós temos escrito a clave de Fá, ou seja, a parte que nós temos que tocar na mão esquerda, nós temos que nos habituar a fazer essa leitura dinâmica, porque nós fazemos a leitura tanto da clave de Sol como da clave de Fá, tudo ao mesmo tempo. Então, minimamente, você precisa identificar essas notas. A clave de Fá nos dá um pouco de confusão mesmo, porque ela é diferente da clave de Sol no sentido das notas que estamos habituados a ler. Então, às vezes, a gente já memorizou que aquele espaço é Fá, que aquele espaço é o Lá, que aquela linha que fica entre o Lá é o Sol, enfim, a linha do meio é o Si. E quando a gente pega a clave de Fá, a gente descobre que é tudo diferente, né? Na realidade, não é tão diferente assim. Se você lembra bem, na clave de Sol, aquela primeira linha que a gente desenha, né, que a gente escreve, ela não vem escrita. Aquela primeira linha que a gente escreve embaixo e coloca uma nota, geralmente, né, é o Dó. E na clave de Fá é o contrário, é aquela última linha que a gente desenha lá em cima, é o Dó. Aquele Dó é o mesmo. Então a clave de Fá nada mais é do que a continuação da clave de Sol, só que para baixo. Então é tudo uma continuidade. Esse é o primeiro ponto que você sempre precisa ter em mente. Depois disso, você vai ter que praticar. A depender do seu nível de dificuldade, vou sugerir que você faça a escrita mesmo. Pegue uma partitura, coloque essa partitura na sua frente com uma caneta. Compre aquelas canetas que apagam. Nas lojas de papelaria sempre vendem uma caneta que você tem uma parte que você consegue apagar. Às vezes é melhor para visualização do que o lápis. E aí você escreve o nome das notas. Escrever o nome das notas vai te ajudar a criar essa identificação de só você bater o olho na clave, né, ver as notas que estão naquele pentagrama da clave de Fá, você já consegue identificar quais são as notas. Então é a primeira recomendação que eu faço para você. Depois de conseguir identificar as notas, passe isso para as mãos. Quando a gente chega na prática, realmente não é tão fácil. Mas o primeiro que você tem que ver, agora que você identifica as notas na partitura, você precisa passar isso para sua mão. Mas o mais importante, não tenha pressa, leve o tempo que você precisar. Normalmente, quando a gente está aprendendo a tocar, nós priorizamos as melodias. E aí, na tendência, a gente vai descendo. Então, se a gente toca o soprano, vamos tocar o contralto depois junto, depois a gente toca o tenor e o baixo. Agora eu vou recomendar você fazer o contrário. Quando você for tocar a clave de Fá, faça o acompanhamento do baixo primeiro, ou seja, toque as notas mais graves, aquelas que estão mais abaixo na partitura. Nesse exemplo aqui, então, se a gente for tocar o baixo, vamos nos habituando com a leitura das notas. Depois, quando você estiver mais acostumado com a leitura de uma única nota, adicione a leitura de mais uma nota e tente fazer esse treino na sua mão.
óbvio que você não vai tocar rápido assim de primeira. Você muito provavelmente vai demorar bastante para conseguir pegar uma única música. Dependendo da fase que você tiver no seu aprendizado, pode ser que leve até um mês para você aprender uma música nova. E está tudo bem. Leve o tempo que você precisar, porque se você não levar esse tempo, você nunca vai conseguir aprender com qualidade. Toque então devagar. E depois vá acelerando. E agora talvez você esteja se perguntando, como eu sei quais dedos usar para tocar? Algumas músicas trazem pra gente quais são os dedos que a gente precisa usar, mas nem todas vão trazer isso escrito. Nesses casos onde você não sabe quais dedos você precisa usar, você vai precisar trazer um pouco da bagagem teórica que você aprendeu. E é por isso que eu recomendo fortemente para vocês baixem PDFs de métodos para vocês aprenderem a ir tocando e a fazer a identificação correta dos dedos. Na música existem os dedos mais ideais para cada momento que a gente está executando, mas nós vamos ter que nos habituar a saber quais são esses dedos de forma automática, sempre priorizando aquilo que funciona melhor sonoramente e também o que é confortável para as nossas mãos, ou seja, aquilo que permite a gente fazer o movimento. Então, com o passar do tempo, vocês vão adquirir uma leitura que é um pouco mais à frente do que você está tocando. E você lendo um pouco mais à frente do que você está tocando, você consegue identificar quais os dedos vocês precisam ter disponíveis para poder fazer a próxima execução. E com isso, vocês vão adquirindo essa independência da mão de vocês, sabendo usar os dedos corretos, fazendo coisas diferentes na mão direita e na mão esquerda. Quando você começar a juntar as duas mãos, vamos então pensar que você ainda está tentando adquirir essa leitura na mão esquerda, está tentando fazer com que ela obedeça o que você está pedindo para ela fazer. Quando você for inserir a sua mão direita, você precisa também levar em consideração que talvez aquilo que você pegou rápido tocando sozinho, somente com a mão esquerda, você vai precisar de novo desacelerar para poder conseguir pegar com as duas mãos juntas. Comece nota por nota de cada voz. Então, primeiro toca o soprano, depois soprano com contralto, depois adiciona soprano, contralto e o baixo, agora inserindo a sua mão esquerda, e depois adiciona o tenor. E vai devagar. Agora adicionando o contralto junto com o soprano, ainda só com a mão direita. Agora vamos inserir a mão esquerda. E tome o tempo que você precisar. Às vezes você vai precisar ir bem devagar mesmo, e não tem problema. Você está aprendendo. Você pode perceber que só de adicionar o baixo já praticamente saiu a música. A gente já consegue identificar uma melodia e um acompanhamento bem feito. Isso porque a maioria dos nossos acordes, são formados de apenas 3 notas, a primeira, a terça e a quinta. Então, quando a gente faz isso, basicamente nós estamos tocando 3 notas. E muitas vezes vocês podem perceber que nos vídeos que eu gravo, eu não toco a voz do tenor. Somente em alguns momentos eu adiciono essa voz do tenor. Isso quando eu estou tocando, lógico, partituras a 4 vozes. Mas o nosso objetivo aqui é que você toque todas as vozes. Então, adicione agora o tenor. Lembre-se de uma coisa muito importante. Somente a prática vai te levar à perfeição. Então, pratique, pratique e pratique um pouco mais. Quando você achar que tiver praticado bastante, ainda falta mais um pouco para você praticar. Isso leva tempo e dedicação. A música não é algo que a gente consegue adquirir rápido. Nesse mundo onde a gente quer tudo rápido, onde a gente consome as coisas com muita rapidez, a gente acha que para a gente aprender uma coisa tão complexa quanto tocar um instrumento exige rapidez. Cada um tem o seu tempo, tem gente que nunca fez aula, nunca fez nada, simplesmente senta no instrumento e sai som dali. Isso são pessoas especiais. Se você não é dessas pessoas especiais, saiba que vai demorar um pouco para você aprender a tocar, como eu demorei para aprender a tocar também. Aprendido a tocar a 4 vozes, vamos agora então entender como que a gente faz para tocar com a cifra.
Muitas das músicas que a gente vai tocar não tem a partitura a 4 vozes, não existe nenhuma partitura escrita para isso. Então nós temos que usar aquela clássica partitura cifrada. No caso, vou usar o mesmo exemplo que eu estou tocando aqui, porque essa partitura, além de ter as 4 vozes, também tem a cifra, para aqueles que têm dificuldade de tocar a 4 vozes, tanto para aqueles que preferem mesmo tocar a cifra. Quando nós temos uma partitura cifrada, a cifra nada mais é do que o acorde de acompanhamento. Então nós tocamos o soprano e colocamos o acorde de acompanhamento. No nosso caso aqui, ou talvez para você não pareça muito intuitivo. Para mim também não parece. O que eu faço é sempre tentar concentrar os acordes em uma única oitava. Como no órgão nós usamos a pedaleira, a nota tônica sempre vai na pedaleira. Então, o que vai soar para a gente vai ser esse acorde bem formado, mas na nossa mão nós vamos estar simplificando ele de uma certa forma, montando ele às vezes ao contrário. O que facilita a gente a tocar dentro de um único espaço sem ter que ficar pulando as mãos de um lado para o outro. Você vai perceber que a própria partitura a 4 vozes tem esse desenho. Então é algo que a gente precisa trazer também para quando a gente vai tocar com cifra, para facilitar a nossa vida. O que muitas pessoas fazem também é tocar super oitava, ou seja, tocar apenas a tônica. Além disso, você não precisa tocar as 3 notas em uma única mão. É uma possibilidade, mas o que eu recomendo é que você transporte pelo menos uma dessas notas para sua mão direita. Veja bem o que eu fiz aqui. Toquei Ré, Lá, Ré e a nota do soprano. Você pode depois ir brincando com esse som também, porque a partitura cifrada nos dá essa possibilidade da gente improvisar. Infelizmente eu não tenho nenhuma fórmula mágica para vocês, além de dizer, estudem, não tem muito o que fazer. Realmente, se você quer tocar bem fazendo a leitura da clave de Fá, ou então somente tocar com a sua mão esquerda um pouco mais independente, se você sente dificuldade, apenas com treino você consegue fazer isso. Na internet está disponível muitos e muitos métodos para piano e para órgão. Você pode usar ambos para desenvolver essa independência de mãos. Recomendo principalmente os materiais que são publicados pelas fabricantes de órgão eletrônico, porque eles são pensados justamente para o som do órgão. Você consegue encontrar métodos da Minami, são métodos antigos, lógico, e também métodos publicados recentemente pela Tokai. Além disso, a Congregação Cristã no Brasil também publica diversos materiais de estudo, que são uma ótima opção, pois esses materiais são voltados realmente para o aprendizado da música, então não tem um viés religioso, e sim um viés de aprendizado pedagógico. Então eu recomendo para vocês que vocês realmente utilizem esses materiais para desenvolver a técnica de vocês, caso vocês continuem apresentando essa dificuldade. Nesse vídeo é isso, até a próxima!